Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 9 da prova de conhecimentos específicos da UEPG, vestibular 2022. Aquela questão que envolvia calorimetria e falava a respeito da cânfora. Questão muito interessante. Tão interessante quanto você se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, sabe por quê? Cara, conteúdos maravilhosos como esse são postados diariamente aqui pra você e com certeza vão te ajudar a passar no vestibular. Então dá essa força pro prof aqui, né? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! A cânfora é um terpenoide com atividade vasodilatadora que tem aplicação na formulação de pomadas e géis utilizados como descongestionantes, relaxantes musculares, entre outras aplicações. A combustão de 1 mol de cânfora a pressão constante causa a liberação de 5.903,6 kJ de energia. Quando uma amostra de cânfora com massa de 0,1522 grama é queimada em um calorímetro, a temperatura aumenta em 2,28 graus Celsius. Considerando as informações acima, assinale o que for correto. Então ele vai me dar, para resolver essa questão, alguns dados. A massa molar da cânfora, que é 152,2 gramas por mol. Ele me dá a capacidade calorífica molar, que é igual a 251,2 joule por mol Kelvin. E ele me dá também a quantidade de calor da reação, que é igual a Cm vezes N vezes ΔT, que é igual a C do calorímetro vezes o ΔT. Importante, tá? Esse Cm é a capacidade calorífica molar. Esse N é o número de mols. Esse ΔT é a variação da temperatura. E esse Cc é a capacidade calorífica do calorímetro. E agora ele vai fazer algumas afirmações e a gente vai analisar uma por uma. Vem comigo. Item 1. O valor da variação de entalpia de combustão da cânfora é ΔHcomb igual a mais 5.903,6 kJ por mol. Bom, primeira coisa que eu vou falar para você, se é uma entalpia de combustão, toda combustão é exotérmica. Então, ó, isso daqui está errado, esse sinalzinho que ele me deu está errado. Na verdade, o sinal correto seria negativo. Se ele tivesse posto negativo, estava certo. Sabe por quê? Ele me disse no texto, a combustão de 1 mol de cânfora a pressão constante causa a liberação de 5.903,6 kJ. Então, o valor numérico está correto. O problema é o sinal. Então, item 1, falso. Item 2. A combustão da cânfora é um processo exotérmico. Claro que sim. Claro, toda combustão é exotérmica. Inclusive, eu posso justificar isso daqui para você com o texto. Ele me disse que causava a liberação dessa quantidade de energia. Portanto, todo o processo onde ocorre a liberação de calor, nós chamamos de exotérmico. Verdadeira segunda. Item 4. O valor da capacidade calorífica do calorímetro, que é o Cczinho, utilizado na medida é de aproximadamente 0,251 joule por Kelvin. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa fórmula que ele me deu. Ele me disse o seguinte, ó, o calor da reação é igual a Cm vezes N vezes ΔT, que é igual a Cczinho vezes ΔT. Concorda comigo? Então, o que eu posso afirmar para você? Olha para essas duas equações aqui, ó. Cm vezes N vezes ΔT é igual a C do calorímetro vezes ΔT, não é? Presta atenção, o que eu posso dizer para você? Ó, bom, primeira coisa que a gente pode afirmar, o ΔT é o mesmo nos dois, concorda comigo? Então a gente pode cortar esse ΔT que está aqui, ok? Então o que nós teríamos nesse caso? Nós teríamos que Cm, que é a capacidade calorífica molar, vezes o número de mol, é igual à capacidade calorífica do calorímetro. A única coisa que eu tenho que descobrir é o N, porque a capacidade calorífica molar eu conheço. Mas espera aí, ele me disse que a minha amostra, ela tinha quanto? 0,1522 grama. E ele me deu que a massa molar é 152,2 gramas por mol. Então, peraí, eu posso calcular o número de mol. O que é o número de mol? Massa sobre massa molar. Vou calcular aqui do ladinho, ó. Número de mol é massa por massa molar. Vamos lá? Qual é a massa que a gente tem aqui? 0,1522 sobre a massa molar, que é 152,2. Preste atenção, o que a gente pode afirmar? Aqui em cima, ó, eu poderia escrever esse número de uma forma diferente. Eu poderia colocar como 152,2 vezes 10 a menos 3. Por que eu posso escrever isso daqui? Eu ando 3 casas para a direita e diminuo 3, ok? Dessa forma, ó, cancela 152 com 152. O que sobrou para nós? Que o número de mols aqui é igual a quanto? 1 vezes 10 a menos 3. Essa é a quantidade de mols que nós temos aqui. Portanto, eu vou substituir nessa fórmula. Vamos lá? Capacidade calorífica molar é quanto?
251,2 vezes o número de mol, que é igual a quanto? 1 vezes 10 a menos 3. Pronto, então essa daqui é a capacidade calorífica do meu calorímetro. Moral da história, vamos fazer o seguinte, quanto que dá essa continha aqui? Transformando em número decimal, eu posso falar para você o quê? Que a capacidade calorífica do calorímetro é, bom, 10 a menos 3 é você andar 3 casas para a esquerda, não é? 0,2512, o quê? Agora vamos pensar na unidade? Ele me disse que é Joule por Kelvin. Vamos só conferir se é Joule por Kelvin? Vamos lá? Olha para essa formulinha que está aqui, né? Se você olhar essa formulinha que a gente cortou, ficou assim, ó. Cm vezes N é igual a C do calorímetro, não é? Vamos só fazer a análise dimensional desses dois. Capacidade calorífica molar, ele me deu que é dada em Joule, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Número de mol é dado em mol. Se a gente fizer essa multiplicação, ó, mol a menos 1 vai embora com mol. Sobra Joule em Kelvin a menos 1, que é a mesma coisa que Joule por Kelvin. Então, ó, esse item aqui está verdadeiro. É exatamente o valor que ele falou, 0,251. 0,251, então, é a resposta disso daqui, ok? Vamos ao próximo item? Item 8. A massa de cânfora necessária para que o aumento de temperatura no experimento descrito fosse de 4,56 graus Celsius seria de aproximadamente 0,304 grama. Vamos ver? Cara, presta atenção. De novo, ele está falando de aproximadamente. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Atenção, ele me disse uma coisa no texto. Ele falou assim, ó, quando uma amostra de cânfora com massa de 0,1522 grama é queimada em um calorímetro, a temperatura aumenta em 2,28. Peraí um pouquinho. Se você analisar, olha o que ele falou para você. Quando uma amostra de 0,1522 grama é queimada, vai haver um aumento de temperatura de quanto? 2,28 graus Celsius, não é? Mas ele disse que quer aumentar em 4,56. Peraí, 4,56 é exatamente o dobro daquele valor de lá. Então aqui eu vou precisar exatamente do dobro da massa. Concorda comigo? 4,56 é o dobro de 2,28. Então o x vai ser o dobro de quanto? De 0,1522. E quanto que é o dobro de 0,1522? É 0,3044. Essa daqui, então, é a massa que eu precisaria de cânfora para provocar isso daqui. Bom, ele falou aproximadamente 0,304. Aproximadamente 0,304. Portanto, o item 8 está verdadeiro, ok? Vamos ao próximo? Item 16. Os produtos da reação de combustão da cânfora têm energia potencial maior que os reagentes? Claro que não, claro que não. Primeira coisa, peraí, se a gente está falando de uma combustão, a combustão é um processo que a gente chama de exotérmico, não é? É um processo exotérmico. O que isso significa? Significa que a substância está perdendo energia na forma de calor. Ou de uma outra forma, você concorda que na reação, reagentes se transformam em produtos, não é? Se está havendo a perda de calor, significa o quê? Que a entalpia dos produtos, que é a final, é menor que a entalpia dos reagentes, que era inicial. Portanto, está tendo perda de calor, não é? E ele falou para você exatamente o contrário. Ele disse que a energia potencial do produto tinha que ser maior que a do reagente. Claro que não. Se fosse maior que a do reagente, no processo estaria havendo absorção de calor. Seria um processo endotérmico. Então, esse item aqui, ó, está falso, ok? Vamos ver então como é que ficou o gabarito oficial dessa questão? E o gabarito oficial trouxe como corretos apenas os itens 2, 4 e 8, exatamente como a gente previu nessa resolução. Bacana, não é? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já dá aquele joinha que me ajuda demais. E outra, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Pode ter certeza que eu vou responder você. E mais, se inscreve, criatura. Se inscreve no nosso canal, porque conteúdos maravilhosos como esse são postados diariamente por aqui e com certeza vão te ajudar a passar no vestibular. Ok? Espero você na próxima questão.